E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para essa partida de amanhã contra o Atlético Goianiense. Cara, o Vasco vai fazer um jogo contra o Atlético Goianiense e não terá Payet nem Felipe Coutinho nessa partida. E o Vasco não terá Dimitri Payet novamente nessa partida, não vai viajar com o restante do grupo. Felipe Coutinho também não vai para o jogo, nem Souza e nem Alex Teixeira. Nenhum deles vai para esse jogo e o Vasco ainda conta com a dúvida do Adson, que pode ou não jogar, pois não está 100% fisicamente. Então a gente sai de um jogo que era assim completamente ganhável para o Vasco e passa para um jogo equilibrado novamente, ainda mais se o Adson não for jogar. Aí, irmão, o Vasco vai ter que sofrer até o último minuto para conseguir essa vitória, isso eu te garanto, porque o nosso time fica muito mais fraco sem esses jogadores que eu citei aqui para vocês. E vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para a partida, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo nos grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. Beleza? E vai fazer sua aposta em Vasco versus Atlético Goianiense, aposta pela PagBet no primeiro link aqui do comentário fixado. Lá você encontra as melhores cotações possível para esse jogo. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, como eu te falei, com bastante mudanças no time do Vasco. Bom, o goleiro vai ser mantido Léo Jardim, lateral direita teremos novamente Paulo Henrique, Maicon e Léo formando a dupla de zaga com o Lucas Piton na lateral esquerda. Então o Vasco na parte defensiva mantém a mesma estrutura do último jogo que venceu o Corinthians. Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda, que de certa forma é positivo. O Léo fez um bom jogo contra o Corinthians, o Maicon também, tomara que não comprometeu nesse jogo, que pelo menos o Vasco passe sem sofrer gols nessa partida. A dupla de volantes do Vasco deve ser formada pelo Matheus Carvalho, Matheus Cocão e o Hugo Moura, eles que trouxeram uma solidez defensiva e ofensiva maior para o time do Vasco. Mais uma coisa que se mantém daquela estrutura do time que vem dando certo nos últimos jogos, Hugo Moura e o Matheus Cocão, Matheus Carvalho. E aí do meio para frente começa uma série de dúvidas. A primeira é, o Adson vai ou não para o jogo? A notícia que temos do Globo Esporte é que o Adson não está bem fisicamente. Então pode ser que ele não entre nesse jogo como titular, fique no banco de reservas ou nem vá para a partida. E é de suma importância para o Vasco que o Adson jogue. O time do Vasco sem o Adson do meio para frente, cara, vai perder muita qualidade, vai perder muita criatividade, perde a velocidade, perde o talento e perde o improviso. Tomara que o Adson consiga jogar esse jogo. Tomara. E aí, se ele não for para o jogo, teremos aí ou o JP atuando aqui pelo lado direito ou o Ryan. O JP é um jogador que não tem essa característica de velocidade, é uma característica completamente diferente da do Adson. O JP é um jogador de mais cadência com a bola nos pés, o Adson é um jogador de velocidade, de drible, de improviso. O JP é um jogador mais realmente um meio-campista. Então você perde completamente aquela velocidade. Mas o JP também tem talento, tem qualidade. Ou o Ryan vai jogar esse jogo. E aí com o Ryan você tem um jogador que não vem me agradando nos últimos jogos que ele entra. O Ryan não vem fazendo boas atuações. O Ryan peca muito na recomposição, ele não recompõe bem. O Ryan não tem a mesma velocidade que tem o Adson. Ele não tem a mesma capacidade de dar passes ou finalizar como o Adson. Então o Vasco perde e perde muito sem o Adson nesse jogo. Novamente teremos o Praxedes no time titular do Vasco, armando o jogo no meio de campo e o David jogando pelo lado esquerdo. Payet não viajou, não vai para o jogo, ficará no Rio de Janeiro junto com o Coutinho, com o Alex Teixeira, com o Souza, aprimorando a parte física. Não vão para esse jogo ainda. Pode ser que contra o Atlético Mineiro talvez eles vão para o jogo, mas não é nada certo também. Então temos a manutenção do Praxedes no time titular do Vasco, ele que vem voltando a ganhar oportunidades, vem ganhando minutagem. Tomara que ele consiga corresponder com gols, com assistências e com boas atuações. Se você reclama que não tem chance, tá aí. Praxedes está tendo uma sequência de jogos no time do Vasco para mostrar o seu futebol. Mas é óbvio, o Vasco perde muito tecnicamente sem o Payet. Muito mesmo.
Você ter o Praxedes é um volante, cara. O Praxedes é um meia central, um segundo homem de meio de campo. Ele não é meia de criação. É característica completamente diferente. E, novamente, a gente não tem o Paê nesse jogo. É só no Vasco que acontece essas coisas, irmão. Só no Vasco. Era um jogo que a torcida estava completamente animada, completamente engajada. Uma possível estreia do Felipe Coutinho, nem que fosse alguns minutos. Um Paê voltando ao time titular e nada disso acontece. Mas a gente entende que pela parte física, né, o Vasco tá prezando para ter esses jogadores quando voltarem, que quando começarem a jogar, fiquem por mais tempo atuando no time titular e não sintam uma nova lesão ou algo do tipo. E aí o David vai jogar na ponta pelo lado esquerdo. O David tem característica de velocidade. E aí o David vai jogar aberto na ponta pelo lado esquerdo, ele tem a característica da velocidade, mas tecnicamente o David não me agrada muito. É um jogador esforçado, que luta, que briga, mas tecnicamente a gente sabe que não tem essa qualidade toda. E o Verratti no comando de ataque. Então vai ser um jogo brigado, um jogo difícil, complicado pro Vasco. Igualou demais as coisas entre Vasco e Atlético Goianiense, porque ainda mais se o Adson não for jogar, o Vasco perde muito em qualidade técnica, perde muito em jogador diferenciado para decidir o jogo, sem Paê, sem Adson, sem Coutinho. E aí o Vasco terá que ganhar na organização e na vontade. Na vontade, na raça, na dedicação de cada um dos jogadores. Vai ter que explorar demais jogada com o Lucas Piton. Vai ter que explorar demais jogadas com o Paulo Henrique. Porque esse meio de campo daqui, para estar inspirado para criar algo, ainda mais se o Adson não for jogar, vai ser complicado. Vamos ter que explorar bola aérea, jogo físico novamente. Mas é desanimador para a torcida do Vasco. Você tem dois grandes camisas 10 e nenhum vai pro jogo. É muito desanimador pro torcedor do Vasco essas coisas que acontecem no nosso clube. Mas é isso, cara. É buscar a quarta vitória consecutiva. Se era uma vitória antes que parecia próxima, agora fica um pouco mais distante. Mas a gente é Vasco, a gente nunca vai desistir, né? É isso, cara. Se curtiu o vídeo de hoje, explode o botãozão do like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não perder nada que a gente postar aqui. Show, irmão? Eu fico nessa. Grande abração do Francesco. É nóis. Fui!